Olá, pessoal do canal do professor Fabinácio, tudo bem? Primeiro agradecer, né? Muitas mensagens aí, as pessoas falando, você está transformando vidas e tal. E esse trabalho, quando eu iniciei, ele tinha um objetivo realmente de ser um trabalho de gratidão, né? Acabou tomando um corpo maior, muita gente manda mensagens, às vezes no YouTube eu não consigo ver porque as mensagens vão se sobrepondo. Então, se você me adicionar lá no Instagram, Prof. Fabinácio, é mais fácil a gente conversar por lá e a gente vai crescer esse trabalho cada vez mais, né? Se você quiser colaborar com esse trabalho para que cada vez tenha mais vídeos, tem o Valeu, tem aí as parcerias, né? Os cursos que a gente sempre coloca aí também. Quando você compra um curso dos parceiros, eu estou lá nos cursos também, o canal também ganha, né? E hoje eu preparei uma aula que é, né, na verdade, um documento da Prefeitura de São Paulo que fala sobre o autismo, que é excelente, não só para concurso, mas também para professores, pais, enfim. E eu vou começar da página 22, que fala do acolhimento aos estudantes com TEA, mas já enfatizando aqui que uma coisa importantíssima que a gente tem que ter em mente é que quando a gente tem um aluno autista, a gente tem que acreditar nele. Né? Esse é o primeiro ponto. A inclusão passa por isso. Inclusive o pai, a mãe também, a gente sabe de todas as dificuldades, mas é importante acreditar que o aluno pode, que o aluno vai conseguir. É claro que a gente tem que ter proteção, tem que ter cuidado, isso com todas as crianças, mas a gente tem que acreditar. Às vezes as pessoas ficam limitando, né? Ele não pode isso, ele não pode aquilo. Isso é uma frase que eu ouço muito e aí é importante a gente entender. Então, inclusão, aqui o documento fala da inclusão, né? Eu vou começar aqui de um ponto que eu fiz um recorte para vocês. Então, olha só, tendo em vista as características de se esquivarem do contato, de ter interesses restritos, apegos a rotinas, comportamentos repetitivos, indiciocráticos, né, comportamentos particulares dessas crianças, ou estereotipias, né, que são aqueles movimentos repetitivos, pode ser de comportamento, pode ser de movimento, enfim, comprometimentos, né, ausência ou atraso no desenvolvimento da linguagem, pouco interesse no laço social, estar no ambiente escolar pode não ser algo fácil para esses estudantes. Então, quando eu falo esse documento, ele cai aí no concurso de São Paulo, mas também é um documento para professores, né, porque ele é bastante interessante, traz aí muitas questões do autismo que nós precisamos estar atentos, né? Então, portanto, destacamos a importância de dois princípios norteadores fundamentais que deverão pautar o trabalho dos professores e equipes escolares: acolhimento às diferenças e educabilidade, tá? Então, nós vamos falar desses dois conceitos e aqui algumas características, né, do autismo colocados aí importantes. Então, o princípio do acolhimento às diferenças. Trata-se de um princípio ético de toda a prática inclusiva e, portanto, não é da ordem de uma perspectiva assistencialista. Quando ele fala isso, ele está falando assim, não é para tratar a criança, o adolescente, o jovem, como um coitado. Ai, tadinho, ai, que dó. Né? Então, a gente tem visto aí as pessoas, às vezes, falam assim, é porque fulano tem um filho autista, como se fosse um castigo, como se fosse uma punição, ou como se fosse dó. Não é nesse sentido, tá? A gente tem que olhar essa criança como um ser de direitos, como qualquer outra criança que tem suas potencialidades e suas dificuldades. E nesse sentido, não é diferente de nenhuma outra criança de potencialidade e dificuldade. É que o autismo tem as suas características, né, que são estudadas, conhecidas aí cada vez mais, e precisa se trabalhar essas diferenças, essas particularidades, certo? Posto que se refere a uma noção específica e complexa a respeito da alteridade de reconhecimento do outro em sua singularidade e sua subjetividade. Então, tem as diferenças, né, relatadas aí, a gente já começou falando de algumas, e isso precisa ser trabalhado. Portanto,
a inclusão escolar de estudantes com TEA não poderá partir da premissa que o educando ou educanda apresenta deficiências no sentido deficitário. Isso é importantíssimo, é o que eu estou falando. Não olhar com essa questão de não pode, não consegue, não, né? É preciso, e isso tanto para pais quanto para professores, a gente entender que apesar dos cuidados que devem ser tomados, certo? A gente não pode ficar cerceando o tempo todo, querendo que a criança viva numa bolha. Por quê? Essa criança precisa ser incluída. E a inclusão significa que ela vai viver em sociedade, na sociedade existente, não no mundo especial preparado para ela, não, mundo real. E o maior ponto positivo da inclusão é preparar para o mundo real, né? Para o mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de alterações de rotina, né? Que às vezes fazem com que o TEA se desorganize, enfim, no sentido deficitário, mas que estamos diante do estudante com características singulares e que toda e qualquer proposta de trabalho pedagógico deverá ter como premissa a elaboração de atividades, ações e propostas que visem a equidade, dar mais a quem precisa de mais, né? Eu uso muito essa frase, mas dar aquilo que aquela pessoa precisa. Então, se ela precisa de uma atenção diferenciada, especial, é preciso fazer isso, tá? Bem como a participação desse estudante no coletivo da sala de aula. E veja, quando eu falo atenção especial, isso não é só para o TEA, né? Isso é para o aluno que tem dificuldade, para o aluno que carrega defasagens de outros anos, para qualquer aluno. Esse é o princípio da equidade, né? Ao se pautar pelo princípio do acolhimento às diferenças, o professor estará diante do desafio de planejar suas aulas de modo a contemplar o singular dos seus estudantes no coletivo da sala de aula, com o objetivo de que os conteúdos trabalhados sejam acessíveis a todos e a cada um. E veja, nós estamos falando aqui não de segregar, separar, nós estamos falando de incluir, né? Então, uma palavra importante aí que é a inclusão, trabalhar a inclusão, certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Vamos lá, continuando. Princípio da educabilidade, né? Nós falamos de dois eixos, um deles é o princípio da educabilidade. E ela foi proposta por Philippe Mérieux, né, para quem a pedagogia deve atuar diferencialmente, pedagogia diferenciada, com um objetivo para a democratização da educação, uma vez que as aprendizagens sempre são pautadas por ritmos, construções cognitivas e formas diferenciadas e singulares de aquisição dos conhecimentos. Portanto, cabe ao professor, aí detalhe, aqui nós vamos trabalhar exemplos práticos que aconteceram na sala de aula, né? O documento de São Paulo é muito bom nesse sentido, porque ele traz exemplos práticos. A professora viveu essa situação com um aluno TEA. O que ela fez? O que ela propôs? Né? Porque muitas vezes, e aqui eu estou falando para concurso, e estou falando também para professor, muitas vezes acontece da gente ter ali um exemplo prático. Bom, nesse caso, o que foi feito? Né? Então, é interessante para a gente ir desenvolvendo as nossas capacidades e habilidades para tratar com o tema. Né? Portanto, cabe ao professor desenvolver estratégias e procedimentos que possam atender aos percursos específicos de cada estudante e acompanhá-los na construção de suas aprendizagens. Mérieux aprofunda a questão ética do ato educativo, preconizando que todos precisam e devem aprender, devem ser educados, devem partilhar a cultura do mundo. Realça a pedagogia como um fazer especial, arte e ciência, que permite incluir todos no desejo de possibilidades de aprendizagem, considerando as condições reais de cada estudante. Né? Então, o potencial de cada um, as habilidades, as dificuldades, essa é a proposta aí do Mérieux. Trata-se, portanto, de uma questão ética que visa garantir a cidadania e os princípios republicanos que marcam a presença da escola pública, laica e para todos. Aí, princípios da escola pública, né? Desenvolvimento
e a formação plena para a cidadania, a laicidade, né? Escola laica, não tem uma religião ali, né? Aponta-se, o que não significa, é diferente de espiritualidade, né? Mas não vamos entrar nesse debate aqui. A escola laica, existem escolas que professam uma religião, existem escolas católicas, adventistas, metodistas, né? Na pública não pode haver isso, porque o Estado não pode assumir uma religião, porque senão o Estado estaria privilegiando alguém em detrimento de outro, e o papel do Estado é tratar todos com igualdade, né, e equidade, quando for os casos, para que a lei seja respeitada. Aposta-se na educabilidade de todos os educandos e educandas como um princípio, uma vez que ensinar é crer na educabilidade do outro, aquilo que eu falei. Eu preciso acreditar que aquela pessoa é capaz, né? Então, muitas vezes, quando eu estou preparando as pessoas para concurso, né, já fiz isso especificamente, tal. Hoje não faço mais porque não tenho tempo, mas assim, se a pessoa, você precisa acreditar na pessoa, esse é o primeiro ponto, e a pessoa precisa acreditar nela, né? Então é um processo de construção. Se você não acredita na pessoa e ela também não acredita nela, esse processo de educabilidade ele vai ser prejudicado, porque a pessoa já vai achando que não consegue, né? E isso tem efeitos cognitivos. Por quê? Durante muito tempo se acreditou que o emocional era uma coisa, o cognitivo era outra. Não, eles são interlaçados, né? Então, se eu não estou bem, se eu não acredito em mim, e aí não é papo de coach, é papo de neurociência. Se eu não acredito que eu sou capaz, que eu posso, né, eu não vou, não adianta. O cérebro vai travar, vai te jogar lá substâncias que vão fazer você desanimar, fazer você ficar estressado, né, dar branco na hora da prova, tá? Então, o direito à educação traz como corolário o direito de aprender. Este emerge como bandeira de luta quando se opõe a ideia de que a universalização do direito à escolarização repousa meramente somente sobre a oferta de espaços escolares que possam receber todas as crianças e adolescentes em idade escolar. Buscando problematizar as questões envolvendo esse acesso e também a permanência nas escolas, a noção do direito de aprender traz o debate a nevrálgica questão do combate ao assistencialismo por meio da escola e da limitação da escola a funções desvinculadas de sua função precípua, a de ensinar. Então, muitas vezes a escola vai abarcando tudo, né? E a parte do ensinar vai ficando de lado. Então, a gente precisa ter atenção que a função principal da escola é ensinar, certo? Reconhecer e valorizar o inalienável direito de aprender e a correspondente obrigação da escola de ensinar a todos, visto que esse direito não pode ser relativizado. Ah, esse aqui não aprende, né? Não tem jeito. Não, todos devem aprender. Exigem ações pedagógicas não contempláveis por medidas assistenciais, subsidiárias ou punitivas. E para pensá-la, é preciso dialogar com os documentos legais, os programas e projetos educacionais em andamento e os modos em diferentes realidades escolares. Aquilo que é proposto e preconizado se converte em efetivo exercício de direito de aprender, por meio dos quais processos mecânicos da prática da vida cotidiana dialogam e recriam suas normas e terem conhecimentos e aprendizagens efetivas, né? Então, veja, falando aqui também da prática cotidiana, como isso dialoga, né, com o aprendizado. Então, esse aprendizado que dialoga com a realidade é extremamente importante, é aquilo que a gente fala. As crianças vão viver no mundo real, elas não vão viver no mundo pedagógico, a escolinha preparadinha ali, não. O mundo real. Por isso que quanto mais a escola se aproxima da realidade, mais efetiva se torna a aprendizagem. Então, às vezes as pessoas falam assim, porque ficam cobrando o horário. É isso, né? A vida vai ser cobrança de horário, a vida vai ser frustração, a vida vai ser desafio. Tudo isso a gente tem que aprender na escola e trabalhar isso. A forma que nós vamos lidar com isso. Por quê? Outro dia eu estava num debate sobre isso.
porque fulano não pode se frustrar. Pode, lógico, pode. Nós vamos nos frustrar a vida inteira. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento, né? Então, partimos do pressuposto que a escola pública, laica e gratuita, para todos, né? Para todos, precisa, além de serem todos formalmente no processo de escolarização, reconhecer todas as diferenças como fazendo parte da pluralidade social e assumir sua responsabilidade com todos os estudantes, independente de seus problemas intelectuais, psíquicos, sexuais, familiares ou socioeconômicos. E aqui é um princípio que eu falo nas minhas aulas de concurso do DNA da educação, né? Então, todos, todas, né? Sempre incluir, inserir, pluralidade, diversidade. Essas palavras, você se deparou com alguma questão que foge disso, que exclui, que segrega, que separa, né? Você já vê, isso aqui não está de acordo com os documentos da educação. A busca de superação de seus padrões de comportamento que desconsideram a vivacidade infantil e as necessidades de movimentos próprios da infância, inclui nessa luta, bem como a estigmatização de crianças e jovens em dificuldades. Tendo em vista, né, esses dois princípios norteadores, caberá ao professor, em articulação com os coordenadores, implementar um trabalho de sala de aula que esteja pautado nesses referenciais. Como afirma Merier, didática não é outra coisa senão a investigação pela qual tentamos compreender como as coisas funcionam na cabeça do estudante para que ele faça o melhor aproveitamento dos conteúdos do programa. Então, a didática é isso, né? A investigação. Por que dá certo isso? Por que você faz isso e acontece? Isso acontece no preparatório para concurso também. Por que a didática funciona dessa maneira? Porque você vai percebendo como as bancas funcionam, como elas perguntam, o que elas colocam, e aí você vai elaborando estratégias, né? E cada um desenvolve as suas estratégias. Eu, por exemplo, gosto de mostrar o documento, de estar comentando aqui com vocês o que eu denominei de leitura turbinada, né? Por quê? Porque muitas vezes você não lê o documento, então você fica ali pegando um resuminho dali, um negocinho dali, um esqueminha daqui, e às vezes muita coisa passa à margem, né? Porque quem está aqui desse lado, como eu, já fez concurso, já foi aprovado várias vezes. Às vezes, aquilo que eu imagino não é o que você precisa. E quando a gente faz uma leitura turbinada, a chance da gente não abordar algo que vai cair no concurso é menor, né? Então, exemplifiquemos aqui uma cena da sala de aula que ilustra um professor pautada pelos princípios de acolhimento, as diferenças e educabilidade. E aqui, gente, isso aqui pode cair como pergunta dissertativa, tá? Estou apostando muito numa pergunta dissertativa com relação à inclusão. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Uma professora propôs o seguinte problema para a sua turma. Na sexta-feira serão festejados todos os aniversariantes do mês. Sobraram 8 pratinhos da festa do mês passado. Quantos pratinhos teremos que comprar para que haja um para cada estudante? É um problema, né? Problema ali, ó. Do dia a dia, vai ter uma festinha, tinha 8 pratinhos sobrando. E agora? Quantos a gente precisa? A professora já sabia que cada estudante poderia construir a resposta por um caminho singular. Muitos estudantes logo perceberam que o problema seria resolvido por uma subtração. O número total de estudantes, 30, mais a professora, menos 8 pratinhos que já tinham. Outras crianças propuseram estratégia diferente, mas igualmente possível. Diminuir 8 de 30, então somaram mais um, o da professora. Pedro é um estudante que tem dificuldades na antecipação de cálculos, bem como na organização temporal e espacial. A professora, portanto, indicou a possibilidade que Pedro resolvesse o problema, oferecendo a ele 8 pratinhos, pedindo que ele distribuísse aos amigos e verificasse quantos ficariam sem. Pedro não teve dificuldade de distribuir aos colegas e contar quantos ficaram sem, inclusive a professora. No entanto, o que Pedro não conseguiu, posto que esse é o ponto sempre muito delicado para ele e que compõe sua problemática específica, foi contabilizar a si mesmo como parte do grupo. Contudo,
a professora soube avaliar que o cálculo equivocado não era da ordem de uma dificuldade de aprendizagem, mas relacionada à posição subjetiva que sempre o faz querer se excluir do grupo. Foi possível, então, a partir do cálculo incorreto, perguntar se ele não participaria da comemoração dos aniversários e assim abordar sua participação no coletivo da sala. Olha que interessante, né? Uma atividade simples, mas que traz aí muitas informações de como a gente pode trabalhar essas dificuldades na sala de aula. Como vimos no exemplo, aparece o trabalho da professora, que foi concebido a partir do acolhimento às diferenças da forma que o estudante tenha não só suas potencialidades consideradas, mas também sua forma singular de estabelecer relação com a aprendizagem, ou seja, a educabilidade. Tá? Então, perceberam que a professora conseguiu, né, incluir a todos, trabalhar aí a questão das diferentes formas de chegar a uma mesma resposta e aí o trabalho de inclusão, né, que foi feito aí também. O trabalho como singular no coletivo, na sala de aula e da escola. Sabemos que as práticas inclusivas bem-sucedidas são aquelas que buscam os ajustes da escola ante os impasses escolares de seus estudantes e, portanto, toda a comunidade escolar precisa estar envolvida no processo. Algumas estratégias de ação com estudantes com TEA têm sido compartilhadas por professores nas discussões dos estudos de caso e serão aqui apresentadas a título de inspiração, jamais como modelo, tá? Então, jamais como modelo. Veja, estudo de caso. Inclusive, o concurso vai cobrar estudo de caso, né? E aqui não se trata de modelo, gente, porque cada criança é singular, cada criança é diferente. Então, as ideias, elas podem ser inspiradoras para que você pense soluções, mas jamais como modelo, né? Não é uma fórmula. Você aplica aqui, dá certo, aplica ali, dá certo. Certo? As pessoas são seres humanos, têm vontades, têm desejos, têm emoções. Portanto, não se trata de sua aplicação, mas do reconhecimento de que a construção de estratégias de trabalho para esses estudantes deve ser feita de modo concomitante ao da discussão dos casos com a equipe escolar. Retomamos nesse ponto a importância de uma elaboração cuidadosa do plano do AE pelos educadores da unidade, né, com o PAE ou com o PAI, né, são a educação especial, né, os profissionais que atuam, bem como acompanhamento do coordenador pedagógico, promover espaços de interlocução e discussão das práticas entre os profissionais envolvidos no trabalho escolar, dando especial suporte ao professor da sala regular, para que este possa falar, refletir sobre suas inquietações e sobre as estratégias a serem construídas no processo de escolarização desses estudantes. Toda uma equipe ali trocando informações, né? O pessoal do AE, o pessoal que acompanha a criança, para você descobrir estratégias, montar o plano de atendimento, né, para aquela criança, para que você possa aí, ter um bom desenvolvimento da aprendizagem. Os eixos teóricos, né, o brincar e a fantasia, o corpo e a imagem corporal, a fala e a posição da criança na linguagem, as manifestações diante das normas e posição frente à lei. Isso é importantíssimo, isso aqui, ó, tá? O brincar, a fantasia, o corpo, a imagem, a fala e a posição da criança, as manifestações diante das normas e a posição frente à lei, nós vamos falar disso. Ah, não, porque a criança é autista. Não, né? Tem que ter uma postura, como eu falei, de inclusão. E inclusão requer também que essa criança vai ter que aprender normas e se posicionar frente à lei, porque ela vai ver na sociedade que tem lei, que tem norma, que tem regra. Né? Serviram de balizas para as discussões dos estudos de caso na ação formativa, uma vez que são chaves de leitura valiosas para que os professores observem e compreendam os entraves no desenvolvimento e na construção subjetiva dos estudantes. A partir desse olhar atento, os professores poderão construir estratégias de trabalho escolar, privilegiando esses 4 eixos como alvos fundamentais do processo de escolarização desses estudantes, tendo como pano de fundo os 4 eixos teóricos da metodologia de estudo de caso da escola,
As vinhetas a seguir trazem algumas sugestões de estratégias de ação para o trabalho escolar e partem da premissa fundamental de que a cognição e subjetividade não estão separadas, né? Então, olha aqui, né? A gente sempre fala, ó, separou, segregou, né? As coisas estão sempre muito imbricadas, né? Interconectadas, mas guardam entre si uma relação de continuidade. O eixo brincar e a fantasia. Diante de uma situação em que o estudante saia da sala sistematicamente, isso acontece muito, né? A professora e a escola tomaram esse comportamento repetitivo no eixo brincar e fantasia e passaram a lidar com essas saídas como uma brincadeira de escondeu e achou. Ao invés de tomarem as saídas da classe como fuga, passaram a nomear a cena como pergunta: onde será que ele se escondeu? Desse modo, os colegas da classe podiam revezar para ir buscá-lo, e quando encontravam, sempre anunciavam: achei! Isso foi possibilitando que o estudante aceitasse voltar para a sua sala na companhia do colega e que tomasse como referência. Passou a querer sentar-se perto de um deles. Após algum tempo, deixou de se retirar da sala durante as atividades. Isso, inclusive, aconteceu na minha escola. Então, uma aluna que saía muito da sala, ela corria, ela fugia, e depois, né, foram adotadas algumas estratégias, ela entendeu que ela tinha que ficar ali na sala, né? Enfim. O eixo corpo e a imagem corporal. Um estudante só queria ficar debaixo do ventilador de teto e se desorganizava quando desligava. Também é muito comum isso acontecer. Além do ventilador, ele também se interessava por outros objetos com uma mecânica similar de girar. A partir dessa observação, a professora teve a ideia de propor a produção de cataventos para toda a turma, articulando tal atividade como temática que trabalhava em sala de aula. Figuras geométricas, simetria, divisão, números, cores. Num primeiro momento, o estudante não se interessou pelo recorte de triângulos coloridos, nem pela atividade de colagem, pela contagem e pela distribuição numérica. Porém, quando percebeu o resultado obtido, tentou pegar o catavento de um colega que disse: esse é meu, eu que fiz. Vai lá aprender com a professora e faz o seu. O colega deu isso para esse. O estudante, então, começou a acompanhar as orientações da professora. Ela perguntava quantos triângulos tinha e quais suas cores, incentivando também a experimentar pela primeira vez o uso da tesoura e da escola. Veja, ela partiu de uma coisa que ele gostava, do ventilador, né? E quando desligava ele se desorganizava, o que também é muito comum acontecer, e ela propôs uma atividade. Ele inicialmente não se interessou, mas quando ele viu o catamento pronto, ele falou: pô, isso aqui é legal. E aí o colega dele falou: ó, não, isso aqui é meu. Ele tentou pegar o do outro, ele falou: não, isso aqui é meu, vai lá aprender a fazer o teu, né? Sendo incorporadas as atividades da classe, a estereotipia, né, que é esse comportamento aí repetitivo do estudante, ganhou sentido graças à importância atribuída pelas crianças àquele gesto em consonância com o princípio segundo o convívio com outras crianças pode ser terapêutico. Essa experiência contribui para a organização do eixo corpo-imagem. Nessa criança que encontrou uma significação para seus movimentos, para o eixo brincar e fantasia, pois a criança compartilhou com o grupo a alegria e o prazer de utilizar o catavento construído, e para o eixo manifestação diante das normas e lei, uma vez que a criança conseguiu seguir as consignas da professora e fazer a atividade proposta. E respeitar, né? Você viu que o próprio colega colocou um limite. Ó, esse é meu, vai lá fazer o seu. Isso é aprendizado, né? Olha, nem tudo que eu posso pegar, se é do outro, eu posso, né? Então, a criança, ela vai aprendendo a se desenvolver, entender regras, entender que deve participar, entender, né? Trabalhar as suas dificuldades, certo? E eixo, a fala e a posição da criança na linguagem. Um estudante tentava o tempo todo sair da sala de aula correndo para o pátio. Ao invés de impedi-lo, como de costume, o professor resolveu acompanhá-lo para descobrir o que tanto interessava do lado de fora.
verificou que o garoto recolhia vários objetos que encontrava pelo caminho, pedrinhas, tampinhas, folhas, etc. O professor sugeriu que o material recolhido fosse levado para a classe a fim de que os outros colegas pudessem ver. Na semana seguinte, propôs que todos os estudantes da classe saíssem por alguns momentos da sala de aula com a proposta de recolherem o que achassem ao longo do trajeto. Pedras, folhas, botões, tampinhas de caneta, borrachas coloridas, papéis de bala, canudinho. Tornaram-se posteriormente um material de trabalho para um grande painel de artes e letras feitos com sucata e construído coletivamente no grupo classe. A participação do estudante nas atividades pedagógicas, ampliação de suas vocalizações silábicas associadas às figuras e letras, assim como do seu tempo de permanência em sala de aula, foram conquistadas ao final do semestre. Então, ela pegou a fuga do aluno, né, vamos dizer assim, foi ver o que ele fazia e transformou aquilo num projeto, num algo com intencionalidade pedagógica para todos. Tá? Então, ela incluiu, ela não separou o aluno, ela incluiu o aluno numa atividade geral, baseado numa característica ali, num fato que aconteceu, e ela explorou isso muito bem. Né? Aqui, a estratégia permitiu uma melhora das condições de fala do estudante, operando sobre o eixo a fala e a linguagem. Verificou-se que as fugas e as produções indiciocráticas de um estudante foram considerados pelo professor como possíveis de trabalho, possíveis movimentos de trabalho. No entanto, ele não deixou de referenciá-las a uma produção possível de ser compartilhada com a turma da classe, o trabalho com as letras, a escrita e o painel de artes. O estudante teve a oportunidade de participar de uma atividade tradicional de classe, auxiliar na alfabetização de todos, assim como a turma da classe de experimentar o tão desejado passeio pelo pátio, antes só permitido excepcionalmente para as fugas do estudante com autismo. Veja aqui o conceito de desemparedar, né? Que eu posso aprender não estando sentado e que eu posso aprender caminhando, posso aprender andando, posso aprender recolhendo objetos. Consciência ambiental, né? Você pode trabalhar. Olha, vocês viram quanto papel de bala jogado no chão, quanto canudinho, a sujeira. Vamos recolher, vamos trabalhar isso. Olha a questão da sustentabilidade. Quanta coisa você pode ensinar que são tão necessárias ao mundo de hoje. Quando a gente pensa, e está na BNCC, desenvolver as habilidades de respeito ao meio ambiente, sustentabilidade, menor produção de lixo. O mundo está vivendo aí situações de estresse ambiental, né? O mundo está estressado ambientalmente e está respondendo. A natureza está chovendo mais num lado, muito calor no outro, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado. Sair da sala em busca de materiais para o trabalho de arte proposto. E as manifestações diante das normas e a posição frente à lei, né? Para os estudantes com TEA, a compreensão das leis e das normas não é algo simples, tá? Não é algo simples. Portanto, seguir as regras do coletivo costuma ser uma tarefa difícil e não raro são comuns as atitudes de desobediência e desafio. Nesse sentido, é importante que os professores não tomem como afronta pessoal a indisposição do estudante em cumprir o que lhe é proposto e assinalem a importância do cumprimento das atividades, não como uma determinação estabelecida pela vontade caprichosa do professor, mas como algo que está determinado pela estrutura escolar, ou seja, sinalizando que há uma lei maior que organiza o trabalho de todos. Professor, então isso tem que ser feito também com o aluno de TEA? Sim. Né? E muita gente acha que flexibilizar é não ensinar as normas e posição frente à lei. É o contrário, tem que ensinar. Né? Tem que ensinar. Então, claro que você constrói estratégias para isso. Então, por exemplo, o uso do uniforme. Né? Sempre é um drama, porque tem alunos que têm hipersensibilidade, às vezes o material do uniforme não é legal. Então, mas todos têm que usar. Então, experimentar, né, uniformes, ou dar até a oportunidade da criança experimentar. A gente já teve isso lá na escola e as crianças
elas vão usando uniforme. Por quê? E tem um engraçado que tem um aluno que ele sempre pergunta para mim, o diretor está feliz que eu estou usando uniforme? Por quê? Porque eu sempre cobrava o uniforme, né? É claro, a gente vai cobrando e tal. E aí, né, ele falou, bom, existe, todo mundo usa, né? Acho que eu tenho que usar também. Então é legal isso, né? Muitas vezes, ensinar para esses estudantes que os combinados estabelecidos, por exemplo, o horário de ir embora da escola, servem para todos e que os professores e funcionários também obedecem às regras da escola. Pode favorecer que consigam aguentar o peso das restrições. Em geral, o não é tomado por esses educandos e educandas, como uma situação sem saída, fruto de sua falta de flexibilidade e rigidez diante das situações cotidianas. Portanto, oferecer alternativas que não cristalizem o não auxilia o estudante a descobrir outras saídas e poder retirá-lo da posição meramente opositora. Um professor pode assinalar para seu estudante que ele não pode atrapalhar os colegas que ainda não concluíram uma atividade, mas pode juntar-se a outros que já finalizaram a tarefa para uma atividade lúdica de desenho ou de leitura, certo? Né? Então, gente, ó, vou dar uma parada por aqui, né, nesse texto, mas vocês viram que é um texto bastante interessante. Caso você queira que a gente continue esse texto aqui, você deixa seu like, seu comentário, né? Mas vocês viram que a gente já abordou aí os eixos que são fundamentais aí para o seu concurso, para você pensar caso apareça uma questão dissertativa, como que você atuaria mediante esse documento, né? Porque as perguntas vêm sempre assim, de acordo com o documento tal, né? Quais são as orientações no caso, pode ser um estudo de caso lá, o estudante sai da sala, o que fazer, né? Como fazer, quais são as ações baseadas no documento, certo? Então, é importante que você tenha isso para que você saiba. E se você quiser a parte 2 desse vídeo, ó, like aí, fala, comenta, né? Porque aqui eu tratei uma parte importante já do texto. Se você quiser a continuidade, a gente faz também, tá bom? E se você quiser adquirir qualquer livro, curso, tal, sempre na descrição do vídeo do canal aqui. Também você pode contribuir com valeu, que a gente agradece, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.